O capítulo fala sobre a luta dos soviéticos para conseguir comida depois que os alemães chegaram à sua aldeia. Eles invadiram suas casas, dormiam em suas camas e no dia seguinte ainda levavam embora sua comida e todos os objetos de valor, que eram poucas, pois as famílias que moravam ali eram muito pobres. Natasha comprou 2 velas e acendeu na casa de Deus. Ela explicou que era a casa de Deus quando os alemães chegaram. Pediram permissão para restaurar as igrejas e voltarem a cultuar. Eles queriam um culto frequente, então ela acendeu velas com ceras de abelhas, enquanto o coral cantando luminoso. Eu observei o certo sacerdote cantando. Ele tinha cabelo grisalho e roupas bonitas. Quando ele acendeu as chamas, parecia balançar a cabeça em minha direção, e eu fiquei assustado, porque senti culpa por minha maldade. Porque parecia errado. Era isso que acontecia quando a gente fazia travessura. Eles apontavam o dedo para cima e diziam: Deus vai castigar vocês. Isso despertava mais medo do que amor na gente. Contudo, o que mais me impressionou é a serenidade e reverência que os adultos mostravam na sua conduta. Eu senti que estava pisando em um solo santo e senti que deveria voltar à igreja. Eu tinha 6 anos na época. Depois passei a frequentar os cultos sozinha. Eu gosto muito desse livro porque ele fala muito da como que era a sociedade no período da União Soviética, na perspectiva de uma família ucraniana. Então, o que basicamente, tem alguns pontos que eu quero destacar. Um deles é que é como que o trabalho e as pessoas que eram bem-sucedidas eram vistos naquela época. Por exemplo, que as pessoas que conseguiam, que trabalhavam bastante, conseguiam ser bem-sucedidos, eram vistos como simplesmente parasitas, miseráveis e gananciosas, ao invés de serem vistas reconhecidas pelo seu trabalho. Um exemplo, e que quando isso acontecia, quando uma pessoa era bem-sucedida e conseguia bastante terra, por exemplo, ela teria que ter toda a sua terra distribuída, teria que ter todos os seus bens distribuídos com os outros, as outras pessoas. Que isso beneficiava muito pessoas que não faziam nada, que não trabalhavam, não faziam nada da vida. Um exemplo que o livro nos dá é o caso do Gregory, que ele era um fazendeiro que ele trabalhou muito para conseguir ele conseguiu tudo que ele tinha conseguido, as terras, mas ele teve que distribuir todas as suas terras com pessoas como Billy, que não trabalhavam, não faziam nada da vida. Esse é um ponto que eu queria destacar. O outro ponto era como que o sistema de saúde era bem precário. Quão precário o sistema de saúde naquela época da União Soviética era. Por exemplo, como que Alexa, ela teve que raspar o cabelo dela para não contrair piolho, e além disso, por causa que não tinha para fazer uma cirurgia, e também ela ainda teve, por causa que não tinha analgésicos, não tinha nenhum assim, não tinha nada para aliviar a dor, ela tinha que os funcionários tinham que balançá-la numa rede para que pudesse aliviar a dor um pouco. Bem, sobre o capítulo 9, fala como ela e a mãe dela sofreram por conta da seca, não só ela, mas como a vila inteira. E por conta disso, as colheitas do trigo não dariam certo por conta do solo estar muito seco e não caía mais chuva. Então, eles decidiram fazer uma única coisa, que era pedir ajuda a Deus. E assim foi. Então, eles organizaram uma procissão, uma reunião, liderada pelo sacerdote, e que ele vestia uma mitra dourada na cabeça, e na mão esquerda ele levava uma cruz dourada, e na direita um incensário cheio de incenso queimando. E tinha muitas imagens da Virgem Maria
o homem carregava a Virgem Maria e ela se lembra a Ala, que ela que foi a escolhida para carregar a imagem de Cristo. E assim eles foram até a margem do rio Torrens, só que esse rio estava um pouco raso por causa da seca. Só que mesmo assim era suficiente para as mulheres lavarem a roupa, os homens pescarem e o moinho transformar os grãos em farinha. E então assim eles começaram a cantar, implorando a Deus por chuva e bênçãos sobre o trabalho deles. Assim o dia esquentou, estava tudo normal. E antes de voltarem para casa, eles fizeram a sua oração final. Assim, ela e a mãe dela voltaram para casa, beberam água fresca do poço e começaram a comer. E assim, ela disse que Deus atendeu as orações deles, porque alguns dias depois chegou uma chuva suave que durou muito para molhar os campos e as terras que estavam secas, e assim a colheita foi salva. E assim, depois disso, ela também se lembra que assistiu um funeral e que o homem da casa morreu. E quando ele morreu, ele foi encontrado morto na cama. Assim, o enterro foi muito triste, as pessoas choravam muito e a mulher dele, que agora estava viúva, começava a lamentar e chorar. Então, assim, todas as mulheres que estavam naquele local começaram a chorar também. Só que, de acordo com a Lana, ela falou que por conta dos lamentos e dos choros daquelas mulheres, ela ficou um pouco incomodada. E ela sentiu que a carpideira não parava de perguntar ao homem porque ele havia morrido. E é como se ela estivesse colocando toda a culpa no morto. E ela ficou triste por ele. E depois disso, vários soldados foram à casa de uma mulher e obrigaram ela a pegarem galinhas de uma outra pessoa para fazer jantar para eles, apesar das galinhas não serem deles. É como se fosse uma ameaça. E sua mãe também passou por isso. E ela também se lembra do jantar que a mãe pegava a galinha, colocava a cabeça no bloco de cortar e cortava o pescoço com machado. E ela se lembra que certa vez uma galinha conseguiu fugir e ela começou a correr pelo quintal, enquanto a mãe dela começou a correr atrás dela. E a galinha estava sem cabeça. E por isso que ela não podia ver, e acabou que mesmo assim ela foi pega. O capítulo 10, eu consegui tirar uma mensagem bem interessante desse capítulo, que é como a gente tem tantos privilégios, a gente nem para pra perceber, a gente nem para pra pensar e agradecer e tal.
que é tipo um exemplo, é quando no meio da guerra lá, um pai de família ele acabou morrendo. Eles nem tiveram a condição de fazer um funeral digno para ele, era cheio de mosca, e eles não tiveram nenhum, a morte dele não teve nem tipo o merecimento que ela deveria ter. A roupa das crianças muitas vezes era feita com resto de paraquedas da guerra, e a comida deles também muitas vezes era carne dos cavalos que morriam. E o livro também mostra em como, mesmo nessa situação, ainda é possível tirar a lição. Tipo, a protagonista do livro, ela viu uma situação lá que era uma mulher brigando com um soldado por uma galinha. Tipo, eles estavam fazendo tipo um cabo de guerra. E ela estava praticamente lutando para ter o que comer naquele dia. E mesmo disso, a protagonista do livro, ela consegue tirar uma lição que é a de nunca desistir. Eles citam, começam, né, o capítulo dizendo sobre as colheitas, que estavam em uma fase boa, tava gerando muito recurso, né? Os maiores que eles tinham era tomate, pepino que eles tinham, que tava gerando muito. Só que em contrapartida, eles estavam em guerra não, mas em batalha. Eles estavam acontecendo muitas batalhas na época e, tipo, saia no 0 a 0. Eles se geravam muito, mas gastavam muito suprindo o pessoal que voltava cansado das batalhas e não adiantava muito. O ponto principal do capítulo, quando eu li, foi percebi que a protagonista foi muito inconveniente com uma das amigas dela, que tem o nome de Sônia, que ela acabou se irritando e foi inconveniente, uma atitude totalmente imatura, que ela disse que a mãe dela estava saindo com um soldado alemão na época, né? Eles estavam em guerra, então não pegou muito bem. Todos da aldeia viram aquilo e excluíram ela do social. Tanto que o único amigo que ela foi ter foi quando isso passou. Isso passou e foi uma família que chegou depois do acontecimento dela ter dito aquilo, né? Essa foi a única maneira que ela conseguiu um amigo. Só que não adiantou muito tempo, porque depois disso ela se mudou. Então não adiantou muito.